Bom dia! Aqui é o Lucas do projeto Multiplicadores Ambientais, estou falando aqui do quintal da minha casa e hoje eu tenho uma pergunta para você. Você já parou para pensar que praticamente tudo que a gente come, tudo que a gente precisa para alimentar o nosso corpo, veio da terra? Quando a gente pensa nas verduras, por exemplo, como a alface, a couve, ou nas frutas, como a banana, o limão, a maçã, é mais fácil de lembrar que eles vieram de um pé de alface, de um pé de couve, ou de uma árvore que dá frutas, como a bananeira, o limoeiro, a macieira. Mas se a gente parar para pensar, o arroz também veio de uma planta, o feijão também veio de uma planta, as massas como o macarrão têm como principal ingrediente o trigo, que também é fruto de uma planta. Até se você come carne, por exemplo, essa vaca ou essa galinha, ele teve que se alimentar, seja de milho, de soja ou até de pasto. Enfim, tudo veio da terra. Você já parou para pensar nisso? Pois é, e há milhares e milhares de anos que os seres humanos cultivam a terra. Aprenderam a plantar, semear, regar, colher, para a gente ter o nosso próprio sustento. Foi isso que permitiu a gente se desenvolver no planeta. Mas o que acontece é que com a industrialização, nos últimos anos, a maior parte das pessoas foi morar nas cidades e perdeu completamente o contato com a terra. A gente não sabe mais plantar, a gente não sabe mais nem de onde que veio o nosso alimento. Muitas pessoas acham que o alimento veio do supermercado, ou nasceu dentro de uma embalagem, de um plastiquinho ou de um potinho. Mas na verdade tudo veio da terra. Se você não está plantando o seu alimento como a maior parte das pessoas não planta, quer dizer que tem alguém, um agricultor, uma agricultora, ou mesmo os passarinhos que estão plantando ele para você. E é justamente essa reflexão que eu queria trazer para você nesse vídeo. Por que não se reconectar com a Terra? Por que não se reconectar com a natureza e com a nossa própria natureza? De ter contato com a Terra, de cultivar, de regar, de cuidar. Se você tiver um pedacinho de terra aí na sua casa ou perto dela, um quintal, uma horta, melhor ainda, fica muito mais fácil. Mas mesmo se você não tiver, você pode cultivar alguma coisa num vasinho aí na sua casa ou no seu apartamento. Plantar algum tempero, plantar alguma plantinha pequena que seja. Aqui, por exemplo, eu tenho tomate na minha casa, atrás tem milho. Essa aqui é uma planta que pouca gente conhece, que chama Bertalha coração e eu como que nem salada. Enfim, tem várias formas de você plantar, de você ter uma hortinha, de você cultivar. E eu tenho certeza que isso vai fazer muito bem para você, para o seu corpo, para sua mente. É um exercício. Além do que, você pode ter alimento de graça. Por exemplo, eu tenho várias saladas que eu como de graça aqui do meu quintal. Já parou para pensar nisso? Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Gabi e eu venho aqui hoje falar um pouco para vocês de como vocês podem aprender a plantar e a cultivar pequenas hortas e pequenos vasos, pequenos canteiros na sua casa. Nos tempos que nós estamos vivendo hoje, é muito importante, como o Lucas já disse, a gente saber um pouco mais sobre de onde vêm nossos alimentos e como fazer para cultivá-los e plantá-los. Então eu venho aqui hoje falar para vocês sobre as sementes e sobre as formas de propagação das plantas. Bom, vamos lá. As plantas podem se reproduzir de diversas formas. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, dê uma pesquisada no Google sobre reprodução das plantas. Hoje eu vou falar da parte prática. Então, como fazer para começar a plantar? Primeira coisa, as sementes. Eu estou falando da cozinha da minha casa, um ótimo local para a gente fazer as experiências com as sementes. Como vocês podem ver, aqui a gente tem uma abóbora e dentro dela está cheio de sementes. Vocês podem encontrar sementes também no mamão, no tomate e em muitos outros legumes e frutas que vocês explorarem aí na casa de vocês. Primeira coisa que vocês podem fazer quando encontrarem as sementes é colocar elas numa peneirinha, lavá-las e deixar elas no papel toalha ou no guardanapo secando. Depois de secas, essas daqui já estão secas, você pode utilizar elas para plantar. A Lisângela vai explicar para vocês como. Ou vocês também podem pegar um potinho, depois delas secas, e guardar elas e armazenar, colocando aqui a data que vocês secaram elas e qual semente do que é, qual espécie que é. É uma ótima forma de vocês sempre terem sementes em casa. Outra coisa muito legal de observar é que algumas sementes elas germinam até dentro da própria fruta. Olha essa semente de abacate. Eu abri o abacate e essa semente dele estava dentro, germinada. Daqui vai sair um pé de abacate.
Nós temos também algumas outras sementes secas que eu já separei aqui de fruta do conde. Aqui a gente tem sementes de romã que ainda não estão secas, que precisam ser chupadas e depois secas. Vocês podem também pegar semente de manga para fazer uma muda de manga. Até maçã você pode tentar germinar a semente dela, apesar de aqui no Brasil não ser um bom lugar para se plantar maçã. Você pode ainda comprar sementes numa agropecuária ou loja que vende esse tipo de coisa, de plantas, né? Tem semente de alface, semente de várias coisas. E também outra forma de reprodução das plantas é através da forma assexuada, ou seja, sem sementes. Então, as raízes e os bulbos, eles geram outro indivíduo a partir dele mesmo. Então, por exemplo, o alho, ele vai gerar outro alho se você plantar um dente na terra. O inhame vai gerar outros inhames através do plantio de uma raiz. Olha aqui como ela já está brotando. Nós também podemos fazer novas plantas através das estacas. Essa é uma estaca de manjericão que eu coloquei na água. Daqui a pouco ela vai criar raízes. Olha essa daqui, uma estaca que eu coloquei na água já faz um tempo. Olha o tanto de raiz. A mesma coisa a coroa do abacaxi, que eu coloquei na água e já criou várias raízes. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham ficado inspirados a começar o plantio aí na casa de vocês. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu peguei um pouco de areia, né? Ah, pra vocês verem que podemos fazer de qualquer jeito. Eu peguei até uma colher sem cabo. Ó, um pouquinho de areia, bem pouquinho. Pus nessa assadeira aqui, ou vocês podem colocar também numa vasilha de plástico, né? Pode ser da forma como vocês preferirem. Peguei um pouquinho de algodão, né? E aqui um pouco de uma terra mais estercada, né? Então, vamos lá, vamos pegar e vamos semear. Eu vou mostrar pra vocês, né, como que eu faço pra semear. Deixa eu só tirar essas coisas aqui de cima pra ficar mais fácil. Bom, então eu já trouxe aqui um lugar preparado pra gente, né? Mas, olha, gente, vocês também podem fazer isso num copinho, tá? É só colocar um pouquinho de terra aqui, né, no caso. Ou, se vocês quiserem, um pouquinho de areia também pra germinar. É tudo da mesma forma. Ou ainda, se vocês quiserem, colocar água, opa, né? E um pouquinho de algodão. Acho que foi muita água, deixa eu tirar um pouquinho aqui. E um pouquinho de algodão aqui, deixa eu pegar um pouquinho de algodão daqui e pôr aqui. Também pode ser no papel, se vocês quiserem, tá? No papel também funciona. Um papel toalha, assim, né? A gente pode pôr também no... Deixa eu ver uma vasilha aqui mais fácil. Olha, tipo um pires. Eu posso colocar aqui, né? Colocar, tem até bastante papel aqui, não precisa tudo isso. Também pode imitar a realidade para germinar a plantinha. Então, vamos lá. É importante que isso seja umedecido, que tenha água. No copinho aqui eu tô fazendo rapidinho, mas pra gente ter uma ideia, tá? Vou tirar um pouquinho dessa água que foi muito. Ele tem que estar úmido, ele não pode estar encharcado, né? Então, eu vou fazer aqui também, vou deixar aqui úmido. E aí, o que que eu faço? Eu pego as minhas sementinhas, né? Vou pegar essa daqui de mamão, vou pôr aqui e cobrir um pouquinho. Pôr aqui na terra e cobrir um pouquinho. De abóbora, a mesma coisa, né? Eu ponho aqui e cubro um pouquinho. Semear, vocês já semearam, né, gente? Né? Já semearam. Vou pôr também um pouco de quiabo. Vou pôr aqui no algodão. Um pouquinho de tomate, assim, ó. Foi muito.
Aqui também eu vou pôr um pouquinho de tomate na terra, ó. Nessa terra mais estercada. E vou cobrir um pouquinho, tá vendo? Que eu posso também fazer com essa graminha também. Por que que eu uso essa graminha? Mas pra manter a umidade, a água demorar mais pra evaporar, porque aí ela germina mais rápido, né? Vou pôr aqui também umas abóboras. Então, é isso, gente. Vou pegar um pouquinho de tomate aqui. E cobrir aqui, uma cobrir a outra. Tá certo? Mas pra gente, vocês terem uma ideia. Com algodão, eu também posso pôr o próprio algodão em cima, ó. Tá? Posso cobrir o próprio algodão. Por quê? Porque ele deixa entrar a claridade da luz do sol e conserva a umidade, que é o que é importante. O que é importante é a gente cobrir elas bem, né? Deixar elas bem cobertas. Se vocês quiserem, também pode colocar um pouquinho de palha, de matinho seco. A gente chama de serrapilheira, chama de matinho seco, assim, pra manter, né? Que o sol entre, mas não vá direto, né? E também preserve a umidade do lugar, né? Aí depois que tiver feito, a gente rega, né? Já põe um pouquinho de água. E agora é só esperar. Porque depois de um tempo, né? Ela germina assim, né? Ela germina, vocês veem que ela é bem pequenininha. Depois vai crescendo. E depois desse ponto aqui, a gente já pode pôr ela na terra.